Então, o que a gente vai ver é o seguinte, é o processo de edição de vídeo. A edição de vídeo, na verdade, é você juntar o material que você captou em vídeo com o áudio, normalmente uma narração, e eventualmente música e efeitos sonoros e tal, e fazer, juntar esse material para criar um vídeo fechado, né? Um vídeo só, contando a história que você quer contar. A ferramenta que a gente usa para fazer isso é o Adobe Premiere. E a gente está usando uma versão do Adobe Premiere, que é a CS6, que é uma versão que já não é a de ponta, não é a que se usa hoje em dia, mas ela é uma versão que, além de permitir a gente fazer praticamente tudo que a gente precisa nos nossos trabalhos, é uma versão mais leve. Então, normalmente, ela toca nos computadores, Fala Paraná, toca nos computadores da gente de uma forma suave. Os computadores, mesmo não sendo de última geração, eles conseguem rodar o programa sem muito travamento, sem muito atropelo. A edição de vídeo é uma das funções do computador que mais exige da máquina. Então, se a gente tiver uma versão, ou utilizar uma versão que não exija tanto da máquina, facilita para todo mundo. Paraná, da última vez que eu dei um curso, que eu falei sobre o Adobe Premiere, você fez uma pequena introdução sobre edição de vídeo. Eu não sei se, de repente, você se animaria a dizer algumas palavras. Eu não me lembro. Oi, está dando problema no som? Eu não me lembro o que essa introdução que eu dei, não, Eduardo. Agora fui pego meio de surpresa. Mas, enfim, eu não sei se vocês já têm alguma experiência com isso, com o que é editar um vídeo, né? A gente, resumindo assim, no mais básico possível, podia dizer que editar é você juntar fragmentos de som e imagem para construir um discurso, né? Para você dizer alguma coisa. Né? Porque o filme ele não é uma captação natural completa em tempo real. Ele é sempre uma coisa editada, ele é sempre um produto manipulado, onde a gente trabalha o tempo, onde a gente trabalha a emoção, não é? A gente trabalha uma série de coisas. Então, quando você vai editar, você normalmente, porque para tudo tem exceção, você tem um roteiro, né? Um papel onde tem as indicações daquilo que você vai colocar na sua linha do tempo, a ordem que você vai fazer aquilo. E você tem também um banco de imagens, né? Quer dizer, você vai ter uma pasta onde tem as imagens que você gravou ou imagens que não foi você que gravou, mas que você, de alguma maneira, obteve para montar o seu vídeo. E você vai colocando essas coisas dentro da ordem que está no roteiro, produzindo um sentido com isso. Né? Antigamente, as coisas eram muito mais complicadas, porque a gente trabalhava em fita. Então, a gente dizia que a edição era linear. Né? Quer dizer, você ia montando, você ia fazer um vídeo de 5 minutos, por exemplo. Então, você ia montando aquele material e calculando sempre o tempo para aquilo dar em 5 minutos, para aquilo fechar dentro dos 5 minutos. Porque se você chegasse a 4 minutos e meio e visse que você ainda tinha 1 minuto e meio para colocar, você estava ferrado. Você ia ter que editar tudo de novo e reduzindo. Você não tinha como mexer naquilo que já estava editado. Quer dizer, você até poderia substituir uma imagem, mas não poderia reduzir o gap de tempo, né? Quer dizer, você não poderia simplesmente retirar uma imagem retirando o tempo.
né? A edição de hoje, a edição moderna, ela é em computador e permite que você faça isso. Né? Mas é importante lembrar como é que eram as coisas, porque tudo isso que foi desenvolvido depois se baseou naquilo que existia antes. Então, os efeitos são semelhantes, né? Quer dizer, você tem o efeito, dissolve uma imagem para outra imagem. E você trabalha hoje diversas pistas, né? Você tem as pistas de imagem e as pistas de som. Quando você tem uma entrevista, por exemplo, você tem uma som e imagem. Na hora que você vai colocar, vai entrar a imagem na pista de imagem, o som na pista de som. E vai estar sincronizado, embora você vai poder mexer isso, o Eduardo vai ensinar isso para vocês. Mas o que eu acho importante a gente ter sempre em mente é o objetivo que a gente tem com isso. Quer dizer, a gente está juntando essas imagens e esses sons para produzir um sentido, para dizer alguma coisa. Tudo tem que fazer sentido. As coisas têm que se encadear e você tem que saber trabalhar muito bem o tempo. Principalmente vocês ainda que vão fazer um trabalho de 1 minuto. Né? Quer dizer, você tem que saber trabalhar muito isso, não ter pausa, não ter branco. Mas é isso, basicamente é isso que eu diria para vocês. Ok, Eduardo, manda bala. Ué, travou tudo? Não estou ouvindo. Eu estou ouvindo normal. Não, Paraná, às vezes é difícil aqui voltar com som. Mas só para as pessoas que não têm. O Paraná falou em termos de edição não linear, que é o que a gente tem hoje, e a edição linear é mais ou menos, que é difícil para a maioria das pessoas que está aqui, é mais ou menos o que a gente tinha antigamente com a máquina de escrever e com escrever no computador hoje em dia. Nós, de uma geração mais antiga, a gente lembra de vários trabalhos universitários que a gente teve que escrever do início ao fim, sem muita possibilidade de correção, de alterar o texto, mandar um parágrafo para cima ou para baixo. Antigamente era assim. Hoje em dia, com o computador é muito mais fácil. A edição não linear está para a edição linear, assim como a máquina de escrever estava para o computador, para os editores de texto de hoje em dia. Bom, então, o programa que a gente usa, como eu estava falando, é o Adobe Premiere. Eu vou iniciar a apresentação aqui para a gente começar a explorar ele. Bom, essa aqui é a tela inicial do Adobe Premiere. Uma vez que você clica 2 vezes no ícone do programa que está na sua tela do computador, né? Aqui, de cara, a gente vê 3 opções. Criar um projeto novo, abrir um projeto antigo e, enfim, me ajuda. A gente pode sair também. Normalmente, a gente criaria um projeto novo. Então, a gente clicaria aqui. Essa primeira tela, na verdade, ela tem 2 abas. Essa segunda aba é a mais importante. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque é uma coisa mais aprofundada na edição. A única coisa a chamar a atenção nessa primeira tela é que ele te dá a localização, aqui, nessa linha aqui, de onde vai estar gravado o seu projeto. O Adobe Premiere, quando você abre ele, você tem que criar um projeto. É um projeto do vídeo que você tá editando. Então, no caso, quem sou eu, você poderia chamar do nome do animal, né? Do animal que vai ser tratado no vídeo. E você escolhe a localização onde você vai colocar esse projeto aqui
nessa linha aqui e procurando a localização no computador através desse botão de browser. Ele vai abrir uma tela e você vai definir onde você vai colocar ele. Enfim, como tudo no computador é assim, né? Então, vamos lá, eu vou chamar esse projeto de Untitled 2. Já existe um. Quando você dá o OK, você está criando o projeto no Adobe Premiere. Ele vai abrir essa outra. Acho que está com um ligeiro atraso para vocês aí, né? Mas ele abre essa outra tela aqui. Nessa tela aqui, você vai definir qual a característica técnica da sequência que você está criando. Esse conceito de sequência, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quando você abre essa tela, o Adobe Premiere ele te oferece uma série de presets, de pré-ajustes para a sua edição. O que isso quer dizer? Você gravou um material. Esse material que você gravou, ele tem determinadas características. Você vai ter que escolher aqui um preset que tem a ver com as características desse material que você criou. A gente vai se aprofundar nisso depois, mas, em princípio, eu vou escolher essa opção aqui, ARRI, está escrito aqui, ARRI 1080p 29,97. O que isso significa, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas isso aqui, em princípio, é o que tem a ver com as imagens que a gente grava no Forma Brasil, com as características das imagens que a gente grava no Forma Brasil. Então, seleciono aqui e vou dar um OK nessa tela, que para mim está escondido aqui atrás. Tá. Pessoal, um pouquinho de paciência, porque demora mesmo um pouco. O Eduardo? Fala. Tem a questão do programa, você já conversou sobre isso, do Premiere. Do quê? Do Premiere. Não, Paraná, mas depois a gente fala sobre isso. Então tá bom. Não, porque eu vou deixá-los agora também, que eu tenho... Vou trabalhar. Então, um abraço a todos. Trabalho aí. Valeu. Bom, pessoal, então abriu a tela principal do Adobe Premiere. O Adobe Premiere tem uma característica que é a seguinte: você pode configurar essas telas que compõem ele de acordo com o fluxo de trabalho que você acha melhor. Essa tela que ele está configurado aqui é a tela com a qual eu me sinto melhor para trabalhar, mas ele tem outros. Ele, na verdade, é um programa que te dá algumas possibilidades, algumas alternativas de modo de trabalho. Mas deixa, então, eu descrever o que é essas janelas que estão aparecendo aqui. O Adobe Premiere é um programa que trabalha com várias janelas ao mesmo tempo. Em princípio, é uma coisa meio assustadora, mas, na verdade, ele é muito simples. Essa janela aqui é o que se chama de janela de projeto. É para cá que você vai trazer os vídeos que você gravou. É para cá que você vai importar eles. É importante frisar que o Adobe Premiere, você vai marcar ponto de entrada, ponto de saída nos vídeos, mas o Adobe Premiere ele não corta vídeo, ele não altera o vídeo original. Ele, na verdade, o projeto do Adobe Premiere é uma série de instruções sobre o que você quer fazer com aquela imagem original. Mas ela vai ficar lá no seu HD intocada. Ela só vai ser manipulada aqui, e vão ser dadas algumas instruções, mas que não vão alterar o seu arquivo original. Então, nessa janela de projeto, você vai puxar um arquivo para cá. Como é que você faz isso? Você vem aqui no menu, na opção File,
clica nela e tem aqui a opção de importar. Quando eu clicar aqui, o programa vai me perguntar onde está o arquivo que eu desejo importar. Aqui nesse computador tem alguns arquivos que a gente gravou, que principalmente o Sávio gravou, e que eles estavam aqui para um pré-tratamento, e eu vou aproveitar eles aqui. Eu não sei exatamente que arquivo é esse, mas vamos ver. Quando a gente importa o arquivo, ele aparece aqui. O nome desse arquivo é MVI 9683. Aparece uma miniaturazinha dele aqui em cima, nessa tela. E do lado aqui, aparecem as características do arquivo. Então, ele está dizendo aqui que é um movie, que é um filme, né? Que ele tem a definição de 1920 pixels por 1080 pixels, que é o que a gente conhece como Full HD. Então, se você tem uma televisão, um computador, que ou até um celular, hoje em dia você tem isso. Você tem um celular que diz que ele é Full HD, é porque ele tem uma definição de 1920 pixels por 1080 pixels. Tem uma informação também aqui que é da proporção do pixel. Aqui está dizendo que é um pixel de proporção 1 pixel quadrado. Isso é uma informação que depois a gente é capaz de ter que tocar nisso, né? Aqui dá a duração do plano, ele tem 15 segundos e 17 frames. O que são 17 frames? Um segundo em vídeo, ele na verdade é formado por 30 quadros. Então, o que ele está dizendo é que você tem 15 segundos e mais 17 quadros nesse vídeo aí. E ele foi gravado a 29,97, que é o que a gente conhece como 30 quadros por segundo. Isso aqui, 29,97, é uma coisa extremamente precisa, mas a gente trabalha sempre considerando que seriam 30 quadros por segundo, e tem um pezinho aqui também, que quer dizer progressivo. Isso é uma coisa que também depois a gente vai ver, né? Aqui embaixo ele diz que o som, isso aqui é uma característica do som. O som desse arquivo que está aí, ele tem uma amostragem de 48.000 Hz. Todos esses dados a gente vai, de repente, ver mais aprofundadamente, mas o importante é que essas aqui são as características desse material que a gente trouxe para cá para dentro. Eu vou fazer umas modificações aqui só para ficar mais fácil da gente ver. Então, a imagem eu trouxe para cá, ela fica na janela de projeto, e essa é a imagem bruta que foi gravada, é a imagem que está lá armazenada no HD. Eu quero dar uma olhada nela. Quando eu vou olhar ela no que se chama de janela de source, ou janela de fonte. Essa janela aqui, ela serve para a gente ver o material que a gente importou. Ou seja, a gente vai ver o material bruto aqui. Então, se eu clicar 2 vezes aqui na imagem, que está na janela de projeto, essa imagem se abre na janela de fonte, de source. Essa janela, ela tem os controles que a gente está acostumado a ver, de tocar, parar, e alguns outros controles aqui. Então, se eu der o play aqui, no botão de play,
enfim, é uma pena que a gente sabe que o Google Meet não é um programa muito bom para exibição de vídeo, e ainda mais de uma tela que toca um vídeo, né? Então, pelo que eu vi aqui, está muito saltado. Não sei se para você estava muito saltado ou não. Sim, só está informando que esse aqui é um monte. A gente gravou ele numa viagem que a gente fez em 2019 à Serra da Canastra, né? Deixa eu tocar mais uma vez para ver se... Bom, pessoal, é uma pena. Eu também imagino que vocês não estão escutando o áudio. Isso é uma limitação que a gente vai ter aqui para passar as instruções do Adobe Premiere. Mas, enfim, vamos continuar. Estão escutando o som? Bom, eu digo o som do vídeo, não o meu som. Mas, enfim. Essa janela aqui... Ah, que bom. Então, beleza, muito bom. Essa janela aqui, além de a gente conseguir ver Vou parar de ler o chat. Mas essa janela, além de possibilitar a gente ver o material bruto, ela também serve para a gente selecionar o trecho do vídeo que a gente quer. Então, isso é feito a gente determinando o que é conhecido como ponto de entrada e ponto de saída. Ou, no jargão mais de ilha de edição, é o ponto de in e o ponto de out. Esses pontos, eles vão ser determinados, você vai determinar onde você quer que esse plano comece e onde ele termine. Essa coisa de vocês não conseguirem ver a imagem sem ser saltada, limita um pouco a explicação. Mas digamos que eu quero pegar um trecho, caminhão aqui, vocês vão conseguir ver. Bom, deixa eu ver se vai atualizar aqui. Eu quero que esse seja meu ponto inicial. Então, eu vou marcar esse ponto como ponto inicial do plano que eu quero. Isso é feito através desse botão aqui. É interessante reparar que quando eu movo o mouse sobre os botões do Adobe Premiere, ele me mostra a descrição do que é esse botão. Então, vocês veem que apareceu uma descrição, marque in. Então, se eu clicar nele, ele vai determinar esse ponto do vídeo como ponto de início. Aí eu toco. E quando o caminhão estiver nessa posição, um instantinho que atualizou, esse vai ser meu ponto de out, meu ponto de saída. Então, eu venho nesse botão aqui e marco meu ponto de out. Repare que nessa barra que tem embaixo do vídeo, isso aqui é como se fosse a extensão total do vídeo. E agora ele está mostrando em azul que o trecho do vídeo todo que a gente está usando é só esse trecho que está em azul. É como se fosse uma proporção do vídeo. Então, o que acontece? Uma vez que eu marquei meu ponto de entrada e ponto de saída, eu arrasto essa imagem, eu clico nela, clico na imagem e arrasto para o meu timeline. Então, vamos descrever essa outra janela aqui, que na verdade, o núcleo do Adobe Premiere, que é o que se chama de timeline, é uma linha do tempo. Nessa janela aqui, você vai empilhar um depois do outro os planos que você quer para compor o seu vídeo. É interessante reparar que a janela timeline, ou timeline,
ele é formado por várias trilhas, que são essas que a gente vê aqui. Na parte de cima são as trilhas de vídeo. Na parte de baixo são as trilhas de áudio. Uma coisa interessante a notar é o seguinte, se eu puxar um outro vídeo, como eu falei, o Adobe Premiere ele não corta o arquivo original. Ele é uma série de instruções. Então, aqui eu estou dando a instrução para ele que eu só quero usar esse trecho aqui desse vídeo. Mas ele não me impede, por exemplo, de puxar o mesmo vídeo e colocar depois dele. E assim sucessivamente. Eu posso simplesmente repetir o mesmo vídeo. Eu trouxe esse outro vídeo só para mostrar o seguinte. Quando a gente traz o vídeo, ele vem o vídeo e vem o áudio correspondente, caso o vídeo tenha áudio também. Se você clicar nesse triângulo aqui, está colocado depois da palavra áudio 1, ele abre a camada do áudio e te mostra seria a onda sonora do arquivo de áudio. A gente pode ver aqui que a onda sonora é bem representativa, porque o barulho da estrada é muito alto, né? Mas eu estou trazendo isso aqui para mostrar o seguinte. Como a gente tem camadas aqui, trilhas de vídeo 2, vídeo 3 e para cima, a gente tem mais, e a gente pode criar, na verdade, muitas mais. Quando você coloca um vídeo numa camada acima de outro vídeo, o que você vai ter é uma imagem encobrindo a outra. Então, se você empilha um vídeo sobre o outro, a imagem do vídeo que está numa trilha mais elevada, no caso, vídeo 2, vídeo 3, ela vai se sobrepor, ela, na verdade, vai suprimir a que está embaixo. Isso não é o que acontece no áudio. No áudio, se você coloca um vídeo, um som embaixo de outro som, e depois outro, e assim sucessivamente, esses áudios eles vão se somar. Então, tem um comportamento aqui diferente de áudio e vídeo. O vídeo, quando você empilha ele sobre outro, ele cobre a imagem que está embaixo. O áudio, ele vai se somar, ele vai como... se você tiver uma fala e o barulho da estrada, eles vão se somar. Você vai escutar tanto a fala quanto o barulho da estrada, ou o barulho, o som ambiente, como a gente chama. Uma outra coisa importante de falar sobre essas janelas que compõem a Adobe Premiere é que elas têm uma característica de estarem ativas. Então, a janela que tem, imagino que dê para vocês repararem aqui, que é o timeline que está selecionado. Então, apareceu uma borda azul em volta da janela toda. Ou de quase toda a janela. Então, isso significa que essa janela está ativa. Se eu clicar na janela Source, a borda azul vai para ela. Isso é importante em algumas coisas que a gente vai fazer mais para frente. Voltando aqui para a janela Timeline, o que você... Ou seja, isso aqui é o seu material bruto que está na janela Source. Isso aqui, o que você vai colocando na janela Timeline, é seu material editado. E para você ver o seu material editado, ele vai ser reproduzido nessa terceira janela aqui, que é o que se chama de janela de programa. Nos tempos, quer dizer, hoje ainda se usa isso. Mas programa era como se fosse numa TV ao vivo que ia para o ar. Então, essa janela aqui vai te mostrar o seu vídeo editado. Então, quando você volta aqui para... Bom, primeiro, se você clicar aqui no botão Play na janela de programa, o que vai ser tocado é esse material que está na timeline.
Vamos esperar atualizar um pouquinho. Se você notar, essa linha vermelha que está aqui, ela avançou. Essa linha vermelha é como se fosse uma referência de em que ponto do vídeo você tá localizado, em que parte do vídeo você está tocando. É uma pena, pessoal, que isso está saltado, porque ela vai andando suavemente, né? Então, à medida que você toca, você dá o vídeo é tocado e a linha vai avançando. Ela aí, no caso, parou no final do vídeo, né? Bom, continuando. Além dessas janelas que a gente viu até agora, existe mais essa aqui no canto inferior esquerdo, que é uma janela, em princípio, uma janela de efeitos. E é nela que você vai escolher os efeitos que você vai aplicar no seu vídeo. Existem basicamente dois tipos de efeito, que são as transições e os efeitos de vídeo. Existem também transições para o áudio e efeitos para áudio, isso a gente vai ver depois. Mas as transições, elas são efeitos que você aplica no vídeo para fazer uma passagem de um vídeo para o outro, de uma imagem para outra. Né? Quando eu puxo aqui, por exemplo, essa imagem e colo aqui no final do timeline, se você tocar de uma imagem para outra, ou é o que se chama de corte seco. Uma imagem simplesmente vai pular para outra. Um instantinho. Quando você seleciona uma transição entre uma imagem e outra, vai ser difícil de ver aqui, não tente necessariamente memorizar isso que eu estou fazendo, mas eu estou aplicando uma transição à passagem de uma imagem para outra. O que eu acabei de fazer aqui é ampliar minha visão do timeline. É como se eu tivesse feito um zoom, como se eu tivesse me aproximado daqueles dois planos que estavam aqui. Então, se você reparar agora, no momento que passa de uma imagem para outra, eu coloquei uma transição. Deixa eu apagar esse arquivo aqui. Eu coloquei uma transição entre uma imagem e a outra, que é a transição mais clássica, que se chama de crossfade. É a famosa fusão. É uma imagem, ela se funde na outra. Se vocês repararem, eu vou soltar aqui, o caminhão, ele como está no início da transição, ele está meio fantasma ali. Porque, na verdade, eu estou juntando duas imagens que são iguais. Né? Que são a mesma imagem. Está difícil de explicar isso, pessoal. Mas, enfim. Repara bem que quando eu coloquei a transição aqui, na passagem de um plano para o outro, apareceu, a transição ela aparece visualmente aqui. Só um instantinho, que aqui demora às vezes para... A transição apareceu ali. Se eu aproximar um pouquinho mais isso aqui, vai aparecer a descrição da transição que eu puxei. Nesse caso, é o cross dissolve, que é a famosa fusão. Né? Lembra. Então, o que acontece aqui? A gente tem aqui na parte de cima, não sei se vocês tinham reparado, tem uma barra branca, tem uma linha amarela sobre ela, e tem uma linha vermelha agora que eu coloquei a transição. E a outra
e aí continua aqui a linha amarela. O que essa linha vermelha ela está me dizendo? E aí é uma coisa que o Sávio, por exemplo, achava engraçado esse termo. Ela está dizendo, essa linha vermelha aqui, que esse material aqui tem que ser renderizado. O que é ser renderizado? Renderizar, na verdade, significa você transformar uma determinada coisa em vídeo. Eu estou trabalhando com 2 vídeos aqui. Por que eu tenho que trabalhar isso, tem que transformar isso em vídeo? Eu tenho que transformar isso em vídeo porque essa fusão não existe nos vídeos. Render, pois é. Então, tudo que tem que ser renderizado, ele não é um vídeo, ele tem que ser transformado em vídeo. Então, por exemplo, o Adobe Premiere permite também que a gente trabalhe com fotos. Aqui, por exemplo, eu vou importar uma foto. Então, rememorando o que a gente faz para importar um arquivo para dentro do Premiere. Eu venho aqui no menu File, clico, venho aqui em importar, vou abrir na mesma pasta em que a gente tem esses arquivos de vídeo, eu tenho uma imagem, infelizmente vai ser a mesma imagem do... Eu vou procurar um outro dia para a gente ter uma imagem diferente. Para não ser a mesma imagem do mão pelado atropelado, coitadinho. Bom, vamos ver o que é isso aqui. Essa, na verdade, que eu escolhi é uma foto, não é um vídeo. Tá? Clicando 2 vezes aqui, é uma imagem, é uma foto tirada lá na Serra da Canastra. Só um instantinho, pessoal. Isso aqui não é um vídeo, isso aqui é uma... Engraçado que puxou. Então, eu cliquei 2 vezes aqui para ver a imagem na janela de source. E aí posso puxar essa imagem para cá, para o timeline. O que a gente vai ver 2 coisas aqui. Quando eu clicar em cima dela, a imagem vai aparecer. Bom, pessoal, o que está acontecendo aqui? A gente já vê essas 2 janelas, a source e a programa. Se vocês repararem, o programa está cortando a imagem original. A imagem original ela é mais aberta do que ela apareceu aqui. Por que isso acontece? Porque, na verdade, essa imagem da foto, se a gente voltar aqui para a janela de projeto e clicar sobre a imagem, sobre a foto, a gente vai ver aqui nas características que a definição dela é 6.000 pixels por 4.000 pixels. Ou seja, ela é uma imagem muito maior do que a imagem de vídeo, que é 1920 por 1080. Então, uma vez que essa timeline ela trabalha com essa definição 1920 por 1080, se você colocar um arquivo com uma definição muito maior aqui, o que ele vai fazer, ele está programado para isso, é cortar a imagem. Então, na verdade, o que a gente está pegando é mais ou menos isso aqui, um pedaço dessa imagem original. Eu tenho ferramentas para fazer com que isso não aconteça. Eu vou fazer uma coisa aqui só para mostrar que isso pode ser feito. Não tenta acompanhar, porque é meio... dá uma ideia das possibilidades que o Adobe Premiere tem. Então, agora eu estou vendo a foto inteira, mas aqui eu estou com outro problema. É que a proporção da foto não é a mesma proporção do vídeo. Então, apareceram 2 linhas verticais aqui, pretas. A gente vai resolver isso, mas não agora. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, espero que esteja dando para acompanhar.
é que quando eu coloquei a foto aqui, e a foto não é um vídeo, toda a linha aqui em cima agora está em vermelho. Então, ela está me indicando mais uma vez que eu tenho que transformar esse material aqui em vídeo. E isso é feito através da renderização. Como é que eu renderizo um material? Aqui, imediatamente em cima dessas linhas vermelhas e amarelas, tem uma barra, que é o que a gente chama de barra de renderização. Então, quando eu precisar renderizar um material, por exemplo, isso aqui que está em vermelho, eu arrasto a barra de renderização para cima dela. Essa barra ela pode ser puxada ao início, pode ser puxada ao final, e se você clicar no meio dela, onde tem os 3 tracinhos ali, ela pode ser arrastada como um todo para um lado ou para o outro. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a transição, a fusão entre uma imagem e outra, que eu preciso renderizar. Então, eu corro a barra de renderização para cima dela e eu vou clicar na tecla Enter do computador. Quando eu clico na tecla Enter, aparece uma janela de renderização. Agora, como demora. E o computador vai transformar essa parte não renderizada num vídeo. E aí a gente vai poder ver, quando estiver mexendo com o Adobe Premiere, como é que, logo depois que você renderiza, ele toca essa parte que você renderizou. Se você apertar Enter de novo, ele vai tocar de novo só esse trecho que está sob a barra de renderização. Se eu arrastar essa barra para aquela foto que está colocada ali, vou puxar aqui e vou apertar Enter de novo. Ele vai renderizar esse trecho. A foto é parada, é óbvio, né? Agora, repara que onde estava o vermelho, nessa linha que indica o que tem que ser renderizado ou não, agora você tem um verde. Ele está te indicando que, na verdade, esse material já foi renderizado. Então, quando vocês estiverem no programa com vocês, isso vai tocar. Se você tentar tocar, se você mover a linha para cá, antes de renderizar e colocar para tocar, provavelmente ele vai saltar, a imagem vai ficar saltada, vai ficar pulada. Depois que você renderiza que aparece esse verde, a reprodução vai ser feita normalmente, né? Bom, a gente já está... Caramba, tem que eu vou. A gente tem, além da transição, que foi o que a gente viu, a gente tem os efeitos de vídeo. Então, aqui tem uma série de ajustes que a gente vai ver mais tarde, mas só para mostrar, por exemplo, nós temos essa pastinha que é correção de cor. Então, só para mostrar o que o efeito faz, o efeito, ao contrário da transição, que é uma transição entre uma imagem e a outra, o efeito é uma coisa que você aplica numa determinada imagem. Então, eu posso, por exemplo,
puxar um efeito aqui, que é de balanço de cor. Bom, quem já trabalhou com Photoshop sabe disso. Os efeitos, eles trabalham muito parecido com o Photoshop, né? Uma vez que eu trouxe o efeito para dentro, para cima, que eu apliquei o efeito nessa imagem fotográfica aqui, vocês reparam que voltou a ficar vermelho aqui a linha sobre a barra de renderização. Ele está indicando que eu apliquei um novo efeito na imagem e ela precisa ser renderizada novamente. Agora, embora eu tenha trazido o efeito para cá, ele não está aplicado ainda, tanto que a foto aqui ela continua do mesmo jeito. Então, aqui é importante ver um novo aspecto, que é o seguinte: embora as janelas elas tenham essas funções primárias, elas têm abas que te permitem entrar em outras funções. Então, por exemplo, essa aba que está aqui na janela de fonte, source, se eu clicar nela, eu deixo de ver o material bruto que eu tinha lá, que está na minha janela de projeto, e eu começo a ver os parâmetros desse efeito que eu apliquei na imagem ali no timeline. Então, aqui, por exemplo, eu posso... esse efeito que eu apliquei é esse efeito Color Balance, que eles chamam de HLS, que é Hue, Lightness e Saturation, que seria o equivalente a Hue, como é que é? Esqueci como é a tradução de Hue. Lightness é brilho e saturação é saturação das cores. Se eu mexer nesse parâmetro de saturação de cor, veja bem, eu só estou mostrando como é que isso aplica lá no... Eu não estou querendo ensinar vocês a mexer no efeito. É só para mostrar como é que isso se aplica à imagem que está lá. Se eu tirar a saturação completamente de uma imagem, a imagem ela passa a ser preto e branco. Então, isso é um tipo de efeito que você aplica na imagem. Então, só para memorizar isso. A transição é uma coisa que você aplica para fazer uma passagem de uma imagem para outra. O efeito é um efeito, uma característica que você dá a uma imagem inteira, em princípio. Então, de novo, para que isso possa ser tocado como se fosse um vídeo, eu tenho que renderizar ele na timeline. Lembrando como é que se renderiza. Aperta a tecla Enter no teclado do seu computador. E o computador vai renderizar. A velocidade de renderização ela vai depender de duas coisas. Da complexidade dos efeitos que você aplica no seu vídeo ou na sua imagem. Quanto mais recente, quanto melhor o processador do seu computador, mais rápido ele vai renderizar esse efeito que você colocou. Para você ver, aqui a gente colocou uma transição de 1 segundo e ele renderizou em menos de 5 segundos. Quando eu comecei a mexer com essa coisa em computador, às vezes ele levava 2 horas para renderizar um efeito de uma transição de 1 segundo. Então, os computadores, e esse computador que eu estou usando aqui é um computador bem fraquinho. E a coisa já avançou muito, né? Hoje em dia, isso aqui, edição através do computador, era um sonho na época que eu comecei a trabalhar com isso. Um sonho distante até. E hoje em dia está ao alcance de todo mundo, né? É muito mais a questão do talento da pessoa enfim, saber editar, ter o gosto pela edição, por compor imagens, né? Bom, o que mais a gente pode ver? Eu depois vou ter que procurar no YouTube alguns exemplos de coisas, já que a gente não consegue mostrar para vocês muito. Eu, por exemplo,
No meu computador já está travando no Meet, então é quase impossível de ver. É difícil de escrever assim, mas enfim. Uma outra coisa que a gente, assim como ele permite que você importe vídeo e fotos, ele também permite que você importe áudio e imagens que você cria em programas como Photoshop ou no Illustrator, né? Você também pode importar para cá. E você pode importar música, por exemplo. Deixa eu ver se eu encontro alguma. Eu acho que não tem. Não deve ter nenhuma. Eu vou importar só mais uma imagem, só para a gente fixar. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem diferente. Essa imagem que eu estou importando aqui, ela é uma imagem que foi feita com a GoPro. Então, só para fixar alguns detalhes, novamente, voltando aqui para a janela do projeto, está lá o nome do arquivo. Oi? Não, eu só ia Fala. sinalizar que tem uma lista de presença para o pessoal assinar, tá? Tá legal. Eu também eu só estou fixando isso porque o tempo passou muito rápido e a gente já está no finalzinho, né? Então, só para fixar algumas coisas que a gente viu hoje, essa imagem que eu importei foi uma imagem gravada pela GoPro, que é uma câmerazinha, não sei quem conhece, é uma câmera pequenininha que te permite colocar em alguns lugares. Então, eu, por exemplo, eu tenho a impressão que aqui foi uma imagem que eu gravei até dentro d'água, lá na Serra Canastra. Se a gente for para cá e for ver as características da imagem, a gente vai reparar que ela tem um terceiro formato. Ela tem 2.704 pixels por 1.520. Ou seja, ela também é maior do que o tamanho que a gente normalmente trabalha. Né? No mais, ela está igual, ela tem também 29,97p, que é o 30 quadros por segundo, som 48 Hz. Bom, queremos dar uma olhada nela. A gente clica 2 vezes sobre a imagem dela aqui na janela do projeto. Ela vai abrir na janela de source. A gente dá um play. Bom, pessoal, se aquela antes estava difícil, sair mais ainda. Mas ela está gravando os peixinhos que estão debaixo d'água. Quando eu puxo ela lá para o meu timeline e alinho ela no final mais uma vez, vocês podem reparar isso aqui, por exemplo, a foto, ela não tem áudio, então a trilha de áudio aqui não foi ocupada. Na foto, ela ficou sem trilha de áudio. Essa imagem que eu puxei, ela tem um áudio aqui. Se eu clicar aqui nesse triângulo, a trilha de áudio ela vai se abrir e a gente vai conseguir olhar a onda sonora dela. Se eu arrastar meu mouse, aquele círculozinho, a timeline ela vai avançando para o final. Né? Bom, esse som aqui a gente dá para ver que ele é bem mais baixo do que o outro, porque a onda sonora do outro vídeo que a gente pegou, ela é muito mais visível do que essa aqui. Se eu colocar meu mouse aqui, como a gente tinha visto, ele vai me mostrar na janela de programa a imagem que está aqui no timeline. Como a gente tinha visto que essa imagem também é maior do que a imagem do timeline que a gente está trabalhando, ela também está sendo cortada aqui. Na verdade, eu tenho 2 jeitos, mas não vamos entrar nisso agora. Eu vou ajeitar ela aqui rapidinho, só para a gente poder ver a imagem inteira. Novamente, o que acontece? Ela não é uma imagem que bate com a característica do timeline. Então, a linha aqui ficou vermelha, está me indicando que eu vou ter que renderizar esse material.
como é que eu faço para renderizar esse material? Arrasto a barra de renderização para cima do trecho que está vermelho. Aqui eu arrastei e ele não cobriu todo o trecho que está vermelho. Então, eu vou pegar a borda e vou arrastar até o final do trecho. Bom, está aqui cobrindo o trecho que tem que ser renderizado. Para renderizar, dou um Enter no teclado do computador. O que está acontecendo aí? Por que ele está demorando tanto para renderizar? Porque eu estou, na verdade, tendo como imagem que tem 30 quadros por segundo a um outro formato. Isso já exige mais do computador. Então, é aí que o computador limitado, ele vai te exigir mais paciência. É o que eu digo, às vezes eu sou babá de computador. Eu deixo o negócio renderizando e saio para fazer outras coisas, porque ele vai ficar lá, às vezes, 1 hora ou mais. E os computadores novos. Né? Então, ele exige mais dele, e ele toma mais tempo, e quanto melhor for a sua máquina, o seu computador, menos tempo ele vai tomar. Esse computador não é uma máquina muito poderosa, então ele vai levar mais tempo aqui para terminar. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu pensei que a gente ia avançar bem mais, mas o tempo voou, pelo menos para mim. Eduardo, você está me ouvindo? Caramba, eu estou travando além dos vídeos. Tá travando a sua voz também. Vou parar de compartilhar aqui para a gente encerrar e não sei. Não muito. Você está me ouvindo bem? Voltou normal ou não? Voltou. Estou te ouvindo bem, só. Eu não Você sei está se me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Eu queria, assim que você finalizasse, pedir para você tocar na pauta só sobre o teste de voz, né, para a gente gravar o celular, gravar a voz a exemplo da tartaruga marinha, tá? E também, enfim, tem um novo documento que a Júlia tem nos ajudado a preparar, né, uma arte fantástica que ela tem utilizado, e aquele documento que é o protocolo para a criação do vídeo do Quem Sou Eu, tem uma versão nova. E essa versão está diagramada de uma forma mais, vamos dizer assim, mais atraente, né? A Júlia trabalhou muito bem isso, os dados do nosso processo de criação do Fauna Brasil, e eu já aprovei a nova edição do protocolo, né? Então, a Júlia está até aqui presente e parabenizo o trabalho que ela tem feito conosco e vamos dar um jeito de disponibilizar para o grupo. Mas eu queria, Eduardo, que você continuasse, porque só para explicar como a gente pede para que os presentes façam uma gravação e mande, por favor. Eduardo, você está aí?
Então, pessoal, basicamente, nós temos um texto de 10 linhas, mais ou menos, que eu gostaria de enviar para vocês e pedir que vocês leiam e mandem e gravem essa voz no celular e mandem para o Eduardo. Pode mandar com, enfim, um e-mail que a gente possa acessar, né? Pode ser o e-mail oficial do Fauna, pode ser o do Eduardo, pode ser o meu e eu envio cópia para ele, eu vou botar o meu aqui, porque nós vamos fazer um teste de voz para selecionar dentre vocês aqueles que têm um potencial assim de locução, né? Por exemplo, nós temos a tartaruga marinha agora e ela já está